Boa tarde, onda dura! Glória a Deus, irmãos. Valeu, igreja. Você tem ainda um tempinho aí para receber algo de Deus nessa tarde, amém? Vou ser rápido, para a gente terminar essa nossa sessão da tarde. Meu nome é Rafael, eu sou pastor na cidade de Machado, sul de Minas Gerais. Sou casado com a Isa, pai do Isaac, o João também. Eles não puderam estar aqui, eu estou com um bebezinho novo, mas estão todos lá na minha sogra. Inclusive a minha cunhada vai ter um bebê também daqui a alguns dias. A casa da minha sogra está lotada de gente e ela está recebendo o que merece. Brincadeira. Mas minha sogra é uma bênção, gente. Uma bênção. Gente, para mim estar aqui é um motivo de grande alegria, principalmente porque hoje eu estou aqui junto com alguém que foi meu pastor durante 30 anos, enquanto eu estive na igreja presbiteriana, pastor Isaías Garcia Vieira, tem 90 anos de idade, 65 anos de ministério. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe, pastor Isaías. E há 5 anos atrás, irmãos, eu, no de repente 30, que para muitos talvez é a idade do sucesso, para mim foi a idade da crise. Eu entrei numa crise ministerial. E há 5 anos atrás eu estava aqui mais ou menos nesse lugar. No meio da pandemia 2020, distanciamento social, aqui nesse espaço cabia, eu acho que no máximo 200 pessoas. E estava eu e a Isa aqui nesse lugar e de repente houve um louvor que para mim marcou aquele momento na minha vida. E a canção dizia: os teus olhos me virão quando em secreto eu fui criado, e os meus dias contados e escritos em teu livro. E para mim foi muito marcante, porque naquele dia eu pude compreender que aquele dia estava escrito no livro da vida de Deus. Que Deus estava me chamando para um novo tempo. E é claro, eu louvo a Deus também pela vida do meu pastor Lipão, que recebeu a nossa família, nem conhecia a gente direito. Inclusive o nosso primeiro encontro, a Lari olhou assim: quem são eles? O jeito da Lari. Mas recebeu na nossa casa, ficamos ali dias. E hoje estar aqui é maravilhoso. Poder pregar nessa conferência para mim é um motivo de grande gratidão a Deus. Mas o que eu quero começar contando isso da minha história é para fazer te pensar, porque muitas vezes nós até começamos bem, irmãos. Muitas vezes a nossa jornada com Jesus tem um início maravilhoso, incrível, abençoado. Talvez nessa corrida que nós falamos, nós começamos pace 3, 4, estou voando. Mas de repente, quando vai avançando os quilômetros, quando vai avançando e vamos nos deparando com os desafios, os desgastes, vem a pergunta: será que vamos concluir essa jornada bem? Será que vamos chegar à linha de chegada bem? A corrida do discipulado é um grande desafio. E para isso eu quero usar o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Paulo, você ouviu aqui, ele estava no final da sua jornada, ele estava no final da sua corrida,
E no capítulo 2 ele faz um convite, que é bem interessante. Paulo estava preso, prestes a ser executado por Roma, e ele então escreve essa carta a um jovem pastor que estava pastoreando a igreja em Éfeso. E no versículo 2 ele diz assim a Timóteo: as palavras que você ouviu, que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ou seja, Timóteo, aquilo que eu te disse, aquilo que eu vivi com você, aquilo que eu vivi com vocês, faça o seguinte agora, essa é a tua missão, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Na corrida do discipulado não é uma corrida de 100 metros. A corrida do discipulado não é uma corrida de 5K, de 10 quilômetros. E também a corrida do discipulado não é uma maratona. É uma corrida de revezamento. Mas agora preste atenção, irmãos. Paulo está chegando no final da jornada dele, preso. Olha o contexto de Paulo, ele estava preso, abandonado, rejeitado, e inclusive Timóteo estava enfrentando crises ministeriais. Mas no final dessa jornada, Paulo tinha tudo para dizer, e falar assim: quero um tempo para mim. No final dessa jornada eu quero descansar. O final da jornada de Paulo não foi a maratona em Floripa. O ano passado eu estava lá, vi um barulho. Ele não correu essa maratona vendo as praias lindas de Florianópolis. Paulo estava sozinho, Paulo estava preso injustamente, e Paulo gasta os últimos instantes da sua vida para encorajar alguém, para discipular alguém. E aí tem aqueles irmãozinhos que falam assim: pastor, quero um tempo para mim, estou cansado desta igreja. Paulo dedica o final da sua vida para ensinar Timóteo. Timóteo, confia essa missão a homens e mulheres que serão fiéis a Deus. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Nós muitas vezes temos a pretensão de achar que estamos na prateleira do topo. E é isso que eu quero aplicar com você, essa palavra. Porque talvez a princípio nesse texto nós podemos aplicar da seguinte maneira: bom, então a minha missão agora é confiar a homens fiéis. Espera aí, deixa eu ver na minha igreja, na minha comunidade, quem são essas pessoas que eu vou passar o bastão. Mas a pergunta que eu quero te fazer é justamente o contrário. Se Timóteo estivesse na sua igreja, você seria alguém que ele confiaria essa missão? Será que ao olhar para mim e para a sua vida, nós seríamos essas pessoas encarregadas de receber esse bastão e dar continuidade a essa corrida? É algo muito mais profundo. E o grande problema, irmãos, é que muitas vezes, nessa corrida, nessa jornada, nós estamos muito aquém daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Será que somos pessoas fiéis a Deus? Será que realmente estamos cumprindo o chamado do Senhor nas nossas vidas? Nós vivemos um tempo, irmãos, e quando nós falamos de fidelidade no discipulado, é nós transmitirmos a mensagem da maneira como o Senhor nos confiou. Guarde bem essa palavra. A tarefa do discipulado é transmitir fielmente aquilo que você recebeu. E a infidelidade começa quando se busca ser original e não fiel àquilo que Deus mandou. A infidelidade começa quando você quer inventar, quando você quer ser original.
Mas o que Deus espera de nós é simplesmente fazer aquilo que Ele nos confiou. Irmãos, nós não estamos inventando a roda. Nós estamos fazendo a mesma coisa há mais de 2000 anos de igreja. Fazer discípulos, batizar pessoas, ensinar pessoas, cuidar de pessoas, essa é a missão. Deus não nos chama para ser original, Deus não nos chama para inventar nada, é somente ser fiel a isso. Mas sabe qual que é o grande problema? É que nessa corrida de revezamento, não existe bastão nenhum, não estamos conduzindo nada, não estamos transmitindo nada. É como se fosse uma corrida de um bando de loucos, correndo de um lado para o outro, fazendo coisas aleatórias, e achando que está maravilhoso, achando que está incrível. Correr sem um bastão é correr sem transmitir o verdadeiro evangelho, e o verdadeiro evangelho não é a sua opinião, o verdadeiro evangelho não é aquilo que nós construímos na nossa mente. E muitas vezes nós estamos vendo a igreja correndo círculos, sentados numa poltrona, aplaudindo esse grande desastre, e achando que estamos fazendo uma grande obra. Irmão, seja fiel àquilo que o Senhor encarregou a mim e a você de fazer, de cumprir. Seja fiel ao verdadeiro evangelho. O mundo tenta de todas as formas pintar um Jesus caricato, um Jesus agradável, aquilo que você quer fazer e viver. E esse não é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos pastar esse bastão, transmitir o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, que transforma pessoas, que muda histórias, que muda vidas. Preste atenção nisso. Sabe por quê? Porque talvez nessa nossa corrida, que nós chamamos de discipulado, nós estamos vivendo um ativismo religioso. E guarde bem o que eu vou te dizer. Tem muitas pessoas, talvez você que está aqui, você está se matando pela igreja, e você não precisa morrer por aquilo que Jesus já morreu na cruz. Deus não te chama para se matar pela igreja, porque Cristo já morreu por ela. Mas nós entramos nesse ativismo e estamos nos matando, nos enchendo com tanto de coisa desnecessária, com tanto de coisa que tem o seu valor, mas não pode mudar a vida de ninguém. E eu digo por mim, talvez as nossas lutas como pastores, como líderes, é ter uma boa estrutura, e isso é bom, a ter um ambiente agradável para as pessoas, para receber, enfim, fazer um tanto de coisas. Mas o que o Senhor espera de nós é que a gente possa transmitir essa mensagem que muda a vida das pessoas. Como ouvimos aqui do Gustavo, o fundamento, irmãos, ele sempre vai continuar lá. E talvez o grande problema desse êxodo de pessoas que entram e saem nas nossas comunidades é porque nós estamos fazendo de tudo, menos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é fazer discípulos. Isso muda a vida de pessoas. Quem aqui foi abençoado e foi muito edificado por alguém que cuidou da sua vida, que pastoreou você, que ensinou você? Levanta a mão. Então faça isso, meu irmão. Faça isso. Talvez a gente quer abraçar o mundo, fazer um tanto de coisa, mas o que o Senhor te chama para fazer é algo simples: discipular. Talvez você não vai ser o Billy Graham do nosso tempo, o grande pregador, aquele que vai falar em conferências, cruzadas. Talvez a sua missão é fazer algo simples:
levar o seu filho para Jesus, levar o seu amigo de infância para Cristo, ensinar, amar Ele, cuidar dele e andar com Ele. E eu quero aqui deixar, de uma maneira prática, algumas aplicações sobre fidelidade. Paulo chega para Timóteo e fala: pegue esse evangelho e confie a homens fiéis. Primeira verdade: a fidelidade a Deus deve ser uma essência daqueles que foram chamados para a corrida do discipulado. Fidelidade é essência, não é capa, não é roupa, não é estética. Fidelidade é aquilo que Deus enxerga no meu e no seu coração. Você tem sido fiel a Deus? Ou você tem sido um ativista religioso? Segunda verdade, Paulo vai dizer: transmita a homens fiéis. E a segunda verdade é: fidelidade não está ligada aos nossos esforços, mas a uma obra da graça de Deus e do quanto nós dependemos dele. Lembra daquele momento que os discípulos de Jesus estão na Santa Ceia, e de repente Jesus lança essa palavra, inclusive antes dele repreender Pedro. Ele diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei, eu roguei a Deus para que a sua fé não desfaleça. Olha o que Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás quis te peneirar, mas hoje você continuou de pé e vai continuar de pé. Sabe por quê? Porque eu roguei por você e eu clamei para que a sua fé não desfaleça. Imagina você receber essa palavra, e aí sabe o que acontece logo em seguida? Pedro diz: olha, Jesus, podem te prender, podem te matar, mas eu nunca vou te abandonar, pode contar comigo sempre. Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro estava confiando em si, Pedro estava confiando na força do seu braço, na sua própria convicção, naquilo que ele sentia, mas não na sua dependência a Cristo. Fidelidade é graça, irmãos. Sabe por que você vai ser fiel até o fim? Sabe por quê? Porque a graça de Deus opera na sua vida, amém? Fala para o irmão que está do seu lado: a graça de Deus vai te permanecer, vai te sustentar, vai te guiar até o fim da sua jornada, amém? Você crê nisso? Sabe aquele negócio da corrida? Você pensa assim: o Robbie faz esse pace, mas olha o tênis dele. Com um tênis desse eu consigo também. Eu não tenho relógio, o meu Strava não é pago. Como é que eu vou controlar? Se eu tivesse um relógio desse, eu ia conseguir também. Irmãos, nós não vamos conseguir pelo nosso esforço, mas porque a graça de Deus opera no meio da nossa fraqueza. A graça de Deus vai nos sustentar nos dias mais difíceis da nossa vida. Por fim, é aqui que eu quero chegar nesse ponto importante. Terminar com fidelidade não é apenas terminar bem, mas preocupar com a continuidade da obra de Jesus. Terminar fiel, meu irmão, não é apenas você terminar sem problema e chegar assim: não tem nenhuma mancha no meu currículo, fiz tudo que é certo, segui a cartilha, fiz tudo o que era correto. Isso não é necessariamente fidelidade.
Mas a fidelidade que Deus nos chama para viver é inclusive se preocupar com aquele que vai dar continuidade à jornada do discipulado. E talvez isso nós nunca nos preparamos, porque achamos que somos imortais. Você acha que você vai ficar nesse ministério por muitos e muitos anos, e talvez não. A pergunta que eu te faço é: quem te garante que na próxima conferência você vai estar aqui? E eu não estou querendo boicotar a venda de ingresso, viu, gente? Mas talvez vai ser um ingresso que vai abençoar a vida de um irmão. Quem te garante que amanhã você estará de pé? Quem te garante que você vai conseguir vencer mais 2, 3, 4, 5 anos? Ninguém. Não existe uma pessoa neste lugar que pode dizer: amanhã estarei aqui, amanhã farei isso ou aquilo. Nós dependemos da graça. E é por isso que ser fiel a Deus é inclusive perceber as pessoas que o Senhor chama para dar continuidade àquilo que Deus nos confiou. Lembra do revezamento? Ninguém chega do nada com bastão e vai meu filho, vai. Porque na medida que você corre, alguém já está acompanhando para pegar essa missão. E é por isso que o discipulado é andar lado a lado, porque na medida que eu estou caminhando para o final dessa jornada, existe alguém que vai pegar esse bastão e eu vou me encontrar com Jesus. Talvez com 90, 100 ou mais. Quem aqui quer viver mais de 100 anos? Eu quero, gente. Você quer também? Tem gente que pensa assim: não, eu não quero dar trabalho para minha família, coitadinha. Você já dá trabalho. Você já dá trabalho. Então eu quero viver mais, eu quero ver coisas maravilhosas de Deus. Mas a gente não sabe, talvez vão ser 100 anos, talvez vão ser 50, talvez vai ser precoce. Mas fidelidade é inclusive fazer aquilo que Paulo fez, preparando alguém para dar continuidade a essa maravilhosa missão. E aqui eu quero terminar convidando você a abrir sua Bíblia para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 2. Paulo preparou Timóteo. Timóteo agora estava preparando os novos líderes daquela igreja de Éfeso. E dessa carta, para essa carta que nós vamos ler, são cerca de 30 anos. 30 anos da morte de Paulo, e agora da continuidade daqueles que pegaram o bastão e estão continuando a jornada. Agora imagine comigo essa igreja. Você poderia dizer que ela é fiel. Olha o que diz, Jesus está olhando para aquela igreja, ele diz assim: eu conheço as suas obras. Era um povo que trabalhava. Ou é só um problema lá em Machado que às vezes é difícil o pessoal trabalhar? Você viu uma igreja que trabalhava, que se empenhava. Mas todo mundo aqui tem esse dilema: nossa, parece que está faltando gente para trabalhar na minha igreja. Mas era uma igreja que trabalhava, e o seu trabalho era árduo, e a sua perseverança, era um pessoal perseverante. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha essa igreja, irmãos. Perseverava, trabalhava, conseguia sentir o cheiro de gente que parecia ser um bom líder, mas não era. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. É uma igreja que sofria, que era perseguida, mas que não desanimava. Essa igreja é fiel? Uau, essa igreja é fiel. Mas existe algo que Jesus via, que aquelas pessoas não conseguiam enxergar. Contudo, eu tenho contra você isso: você abandonou o primeiro amor.
Você está fazendo o que está fazendo não porque me ama. Você entrou, como a gente viu, num ativismo religioso. E Deus não nos chama para ser ativistas religiosos. Deus nos chama para ser pessoas que amam Jesus acima de todas as coisas, amém? E agora essa palavra para nós, todos nós. Portanto, lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde você se perdeu. Arrependa-se. Volte à prática das primeiras obras. Porque se você não vier, eu vou tirar o candelabro de você. Eu vou tirar sua relevância. Eu vou tirar sua missão. Se arrependa, se levante. Verso 7. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Quem tem ouvidos aqui para ouvir o que Deus está falando com você? E olha o que Deus vai te dizer nessa tarde, meu irmão. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que no nome de Jesus você nessa tarde se levante, meu irmão, para ser fiel a Deus de todo o seu coração. Não apenas fazer coisas boas, mas amar a Deus de todo o seu coração. Coloque-se de pé, vamos orar. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.